Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração. Nessa série de estudos bíblicos, nos falando aqui sobre esse trimestre da CPAD, estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição 8, que foi a lição passada, nos falou sobre transgênero, que transrealidade é esta? E nesta semana, a lição de número 9, está nos falando sobre uma visão bíblica do corpo. Então, mais uma lição muito edificante, muito abençoada. Então, continue aí, assista até o final. E deixa seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, faça um comentário. Compartilhe, tá bom? Então, principalmente deixar seu like, se inscrever no canal, ok? Então, vamos lá. Texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13b, que diz assim: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20, que nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Introdução. Nós temos aí a palavra-chave que é corpo. Então sabemos que o corpo, biblicamente, ele é chamado de tabernáculo. A parte externa e visível do homem, visto que o homem, ele possui corpo, alma e espírito. Então, o corpo é essa matéria concreta, visível, passageira, ok? Então, vamos lá. Comentário, introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Então está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deixando bem claro que a palavra santo, o conceito é separado, é viver uma vida de comunhão com Deus.
Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano e nas escrituras correlacionar esse tema com a visão secular do corpo. Hoje, nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Tópico de número 1, a criação do ser humano. Subtópico 1, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, conforme já lemos anteriormente, em outras aulas, de aulas passadas, né? Que Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural. Declaração de fé aqui se refere à declaração de fé das Assembleias de Deus. Imediato e não por um processo evolutivo. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Salmo 73:5, Isaías 31, versículo 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2:15, 19 e 20, nos fala sobre a criação do homem. E Eva, a primeira mulher, formada do corpo de Adão. Gênesis capítulo 2:22 e também o 3:20. Então, deixando bem claro até aqui que nós cristãos, a Bíblia Sagrada, não aceita essa questão da evolução, porque a Bíblia é bem clara nos dizendo que Deus foi quem criou o homem, criou os animais, criou o universo e criou todas as coisas. Então, somente olhar ali Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, que ali está bem claro. Então, nós somos a favor da ideia criacionista. Deus criou o homem. Não somos a favor do evolucionismo de Darwin, ok? Então, vamos lá. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7b. Então, o que difere o homem dos animais é justamente porque Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, coisa que ele não fez com os animais. Então, daí o homem é tricotômico. Ele possui corpo, alma e espírito. E ele é humano. Ele tem capacidade de pensar, ele tem vontade, poder de decisão. Então, ele pensa. Então, o que difere muito dos outros animais? Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Subtópico 2. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Gênesis 6:3, Salmo 78:39. Chamada de homem exterior. É uma parte interna denominada de homem interior, composto de espírito e alma. 2 Coríntios 4:16 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Lucas 23, 46 e 24, 39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 42. Então, isso que é corruptível será transformado em incorruptível. Isto que é mortal será transformado em imortal. Subtópico de número 3. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Está aí, Romanos capítulo 7, 20 ao 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias. Se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Quer dizer, corpo, alma e espírito. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, está aqui com letra maiúscula, e pela palavra de Deus. Está aí em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 25. Prosseguindo, vamos aí para o tópico de número 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, parte exterior do homem, como já vimos, é o corpo. O termo corpo do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus capítulo 10, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. O termo carne do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas capítulo 24, versículo 39. E Atos capítulo 2, versículo 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Gênesis capítulo 35, 18. Tiago capítulo 2, versículo 26. Então, aqui nos diz bem claro, não é? Essa questão do homem que é passageiro, não é? E ele parte dessa terra, ele morre e o espírito volta para Deus que o deu, para ter o destino final, salvação ou perdição. A carne e o corpo geralmente é descrito em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, está em Romanos 7, 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico, e sim à natureza pecaminosa. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente, mal e insignificante. Ok? Subtópico número 2. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6,13b, conforme já lemos anteriormente. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve ser unido. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20b. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo, quer dizer, figuradamente. 1 Coríntios 6,15, Romanos 12, 4 e 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Estou em Romanos 6, 13, 19, 1 Coríntios 6, 15, 16. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios 6, 20a. Tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e Efésios 1, 13. Portanto, como santuário ou morada de Deus, né, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Subtópico de número 3. Glorificado na ressurreição.
A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15. E garantiu nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente, Lucas 9, 28, 31 e 16, 22 a 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, 1 Coríntios 15, 50. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, Romanos capítulo 8, versículo 30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8, 23. E Filipenses 3, 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal, 1 Coríntios 15, 42, 44, 52, 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Está escrito lá, ora, o último inimigo a ser vencido é a morte, que será lançada no lago de fogo, e assim será a morte da morte, né? Deus irá matar a morte de uma vez por todas. Então, vamos lá. Tópico de número 3, a visão secular do corpo. Tópico de número 1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós já vimos em aulas anteriores que a palavra hedonismo vem da prática do prazer. É a pessoa viver inteiramente para o prazer. E narcisismo é aquela pessoa egoísta, aquela pessoa egocêntrica, aquela pessoa que só pensa em si e mais nada e não pensa nos outros. Então, esses termos, radicalmente, eles são reprovados pela Bíblia, porque precisamos submeter o nosso corpo à regra de fé que é a Bíblia Sagrada. E não devemos ser egoístas, egocêntricos, mas a Bíblia nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então vamos prosseguir aqui. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, vimos aí, né? É a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se a um indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética, a qualquer custo, se porta com ostentação e busca autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios capítulo 6, 12a. Então, a Bíblia nos exorta a cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 29. Porém, tudo tem o equilíbrio, o limite, né? Quando esse limite é ultrapassado, passa a ser uma idolatria. O homem, a mulher, as pessoas em geral, passa a idolatrar seu próprio corpo. Então isso passa a ser um pecado e que inclusive acaba por prejudicar a própria pessoa, certo? Então vamos lá. Subtópico número 2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Então está escrito ali que Deus, macho e fêmea os fez, no versículo 27. Então Deus criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. É a prostituição, é praticar o sexo de forma animal, de qualquer jeito, sem os parâmetros bíblicos, como a Bíblia ensina. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, ou gerar, né? Gerar filhos, mas também para o prazer
dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, como eu falei ainda há pouco. Dentro do casamento e das limitações do corpo, conforme a Bíblia ensina, quer dizer, o uso natural do corpo. Romanos 1, 26, 27, Hebreus 13, 4 também nos mostra sobre isso aí, ok? Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. 1 Coríntios 6:10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, versículo 12b. Subtópico 3, liberdade e autonomia. Já estamos encerrando, ok? A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso é, o homem, Deus deixou para o homem decidir, fazer o que ele quer. Ok? Sendo que haverá uma prestação de contas, né? E a Bíblia diz que ainda nessa terra, Gálatas 6, 8, está escrito: porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Está escrito ali que tudo quanto nós fizermos virá juízo, ok? Não obstante, no atual cenário, a ideia secularista promove a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo, na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros, quer dizer, dentre outras coisas aí. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, 19. Então quer dizer, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então isso é o que Deus fala para os cristãos. E também sabemos que, independente de ser cristão, toda criatura humana teve origem em Deus. Então Deus é o dono de todos. Ainda que nem todos dão lugar ao seu espírito ou tem seu corpo como templo do Espírito Santo. Mas um dia haverá prestação de conta no juízo final. Então vamos lá, fica aí, já estamos encerrando agora a conclusão, ok? O encerramento. Criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo, conforme já vimos anteriormente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios, capítulo 15, 17. O corpo é morada do espírito, que habita em um santuário impuro. 1 Coríntios 6, 18, 19. É por isso que quando a pessoa peca, a pessoa vive uma vida desregrada, a pessoa tem a tendência a ficar triste, ficar frustrado ou frustrada, não é? A Bíblia diz, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que Deus tem de graça para nós, para todos os seres humanos, é a vida eterna em Cristo Jesus. É a alegria espiritual, é a paz, que nada pode ser substituído, ok? Então, prosseguindo aqui esse encerramento. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente.
e que você possa refletir na palavra de Deus, no estudo bíblico e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E se já aceitou, prosseguir, dar lugar ao Espírito Santo e prosseguir numa vida de crescimento espiritual, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na próxima semana, o próximo sábado, né? Provavelmente, se Deus permitir, estaremos estudando a lição, a renovação cotidiana do homem interior. Então não perca, deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso é importante, ok? Comente, compartilhe também, ok? Então tá bom. Que Deus abençoe você ricamente, abundantemente. Que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.